Essa aula está sendo gravada para a turma de Criação Avançada de Personagens do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. A nossa aula de hoje vai ser uma aula teórica, mas antes de eu começar a nossa aula teórica, eu quero fazer alguns comentários sobre a nossa matéria, né? Então, se você está vendo esse vídeo gravado no futuro, né? Eu quero lembrar que a gente já tem, na verdade, todo o conteúdo necessário para a matéria numa playlist no YouTube. Então, se você está vendo isso aqui no meu canal, vai nas playlists. Você vai ver que tem a disciplina de criação avançada, tem o semestre passado e esse semestre. A gente já tem todas as aulas teóricas necessárias para a matéria aqui, né? Então, as aulas teóricas que eu estou gravando agora e que eu estou inserindo nesse playlist, elas são uma espécie de enriquecimento da playlist, mas elas não são necessárias. Então, talvez essa aula não seja fundamental para a compreensão. Se você não está matriculado no curso, talvez essa aula também não faça muito sentido. Tá? Outra coisa, para os alunos matriculados no segundo semestre de 2020, então lembrando que essa aula acontece num período, né? Então, se você está matriculado no primeiro semestre de 2021, os trabalhos foram adiados para o dia 1º de maio de 2021, então isso só é uma informação útil para quem está fazendo o curso de jogos. Né? E também para deixar esse vídeo bem datado, se você estiver vendo no futuro e falar assim, caramba, Daniel, isso foi gravado em 2021, a gente está em 2032. Então, você já comenta, fala assim, olha, 2032 e o vídeo está super ultrapassado. Eu falei, é verdade. Né? Se eu estiver vivo, eu respondo. E aí, o que acontece é o seguinte, qual que é a nossa aula teórica de hoje? A gente está trabalhando com modelos high poly e está lidando com o conteúdo de Sculpt, que é um negócio que muda demais no Blender de versão para versão. É um dos lugares onde eles mais estão colocando investimento no Blender, é na ferramenta de escultura. Tá? E eu não cobri com profundidade nas configurações e no processo de escultura as ferramentas de ajuste de face. Então, existe um sistema chamado Set Faces no Blender, que ele é relativamente novo e que nas minhas aulas não estão bem coberto, ou seja, eu não falei muito a respeito dele, eu não entrei demais nele. Em parte porque eu ainda não precisei usar, então eu não precisei ainda fazer o uso do Set Faces. Então acaba que eu não tenho conhecimento aprofundado sobre as dinâmicas dele. Mas vamos lá, vamos explicar o que aconteceu aqui, tá? Então, existe aqui, esses brushes de cima todos já foram relativamente bem cobertos, mas existem aqui alguns brushes que não foram totalmente cobertos. Eu vou tentar cobrir primeiramente o Face Sets. Se der tempo, a gente fala um pouco sobre o Trim e sobre o Mesh Filter, né? Então, vamos começar pelo Face Set. O Face Set é esse brush aqui, tá? E ele tem também esse menu aqui, ó. Então, esse menu de ajustar conjuntos de faces, né? E meu modelo aqui, ó, ele não é tão interessante para eu trabalhar com set faces, então eu vou subdividir ele só para a gente ter realmente muitas faces para poder fazer alguma coisa de ajuste de set faces. Então eu vou ter aqui, ó, 3 ferramentas de set faces, todas elas vão ter um íconezinho com as cores, né? Então esse aqui é uma ferramenta para pintar um face set. Então esse aqui vai criar e pintar um face set. Se eu parar o mouse aqui, você vai ver que o nome dele é Draw Face Sets. E em qualquer lugar do meu modelo que eu encostar aqui e esfregar meu mouse, ele vai colorir faces e vai criar um conjunto de faces, que é como se fosse uma seleção de faces, né? O que essa seleção de faces faz? Ela pode ser usada como máscara, né? Então eu posso esconder ou revelar coisas a partir dele. Eu posso, então, aqui a gente vai ter o atalho de mostrar, mas não tem um atalho de esconder, né? Então eu vou usar o atalho de esconder, que é o hide, né? Que é o H. E aqui, ó, se eu apertar H
com o meu mouse em cima desse FaceSet, ele vai deixar só esse FaceSet visível. Se eu apertar Alt H, ele vai revelar todo mundo. Então, deixa eu escrever isso aqui também. Alt mais H vai ser um unhide, né? Se eu apertar o meu H em cima da área que não tem o FaceSet, né? Mentira, não é que não tem FaceSet. A verdade é que ou você tem um FaceSet de todo mundo, ou você tem mais de um FaceSet, né? Então, na verdade, essa parte cinza também é um FaceSet. Então, se eu apertar H aqui, eu vou esconder o FaceSet verdinho, né? E se eu apertar Alt H, eu vou revelar esse FaceSet. E várias das ferramentas vão possuir nas configurações dela, né? Eu estou vendo aqui, existem essas configurações aqui, mas eu gosto de vir aqui para ele não sumir diferente. Vai ter a opção de fazer máscara pelo FaceSet, ou seja, eu posso limitar o processo de máscara pelo FaceSet, tá? Na verdade, se você usar o Hide, você já está fazendo isso, né? Ou seja, se eu fizer aqui, ó, eu vou estar já limitando a minha atuação pelo FaceSet. Então, várias ferramentas vão ter a opção de limitar pelo FaceSet a sua atuação, né? Então, isso funciona como uma espécie de máscara. Deixa eu voltar na ferramenta. E, diferente da máscara, né, diferente da máscara, eu posso ter múltiplos desses ao mesmo tempo, porque toda vez que eu vier com o meu mouse e pintar num canto novo, eu vou estar criando um novo FaceSet com uma nova cor. Então aqui, ó, eu posso criar quantas seleções dessas eu quiser, tá? Inclusive tampar a que estava aqui, ou, né, misturá-las aqui. Toda vez que eu clico aqui, eu estou criando um FaceSet novo e ele está associando uma cor aleatória a isso. Aí você vai falar, tá, Daniel, mas, né, como é que limpa essa bagunça, né? Como é que limpa essa bagunça? Né? Tipo assim, droga. Né? Errei várias vezes, como é que eu limpo essa bagunça? Na verdade, igual eu falei, sempre tem um FaceSet. Ou seja, ou todas as faces elas fazem parte de um conjunto, né? Ou você vai ter mais de um conjunto. Então, se você vier em FaceSets e pedir um Set from Visible, você vai ter um conjunto só, né, associado a essa cor cinza, né? Então, o Set from Visible, ele vai criar um FaceSet com todo mundo, né? Com todo mundo que você está vendo aqui, com todas as faces que você está vendo. Isso é uma forma de limpar a multiplicidade de FaceSets, tá? Outra coisa que vai acontecer é, se eu pintei um aqui e eu quero aumentar, eu posso usar os atalhos de Ctrl para poder Ctrl mais clique, né? O comando de Ctrl mais o clique para poder aumentar essa FaceSet. Então, se eu vier aqui, ó, Ctrl, eu vou estar ampliando esse aqui. Se eu clicar na área cinza, eu vou estar aumentando o da área cinza. Então, eu consigo, com o clique, criar uma nova área, e com Ctrl clique eu consigo ampliar uma área, puxando ela, ou seja, clicando em cima dela e puxando ela para a direção que eu quero. E aí eu consigo criar um FaceSet, né? Ou seja, eu consigo criar um FaceSet maior ou menor sem ter aquela preocupação de ter que fazer tudo num tirar o alvo, né, de uma vez só. Se eu usar o Shift, eu vou suavizar o meu FaceSet. Então, ele vai inclusive mudar, se você perceber, ele vai mudar a posição dos vértices. Então, o Shift, ele vai reposicionar os vértices e ele vai fazer um smooth, né? Então, o Ctrl mais clique, ele vai fazer um grow do FaceSet. E o Shift vai fazer mais clique, vai fazer um smooth do FaceSet. Então, isso é uma forma bem interessante de fazer seleções para escultura, né? E mapear umas áreas. Eu vou
desfazer um tanto de coisa aqui. Inclusive a escrita aqui. Eu quero chegar no meu... Quero ver até onde eu consigo voltar aqui. Não consigo voltar muito não, então vamos fazer diferente. Vamos fazer diferente. Vamos fazer um cubo novo. Porque esse aqui eu já destruí ele. Então, vamos começar com um cubo novo. Aqui, ó, ele só tem um face set, né? Ele associa uma cor aleatória, mas você não precisa preocupar. Se o modelo inteiro tiver com uma cor aleatória, igual aquele azul, é a mesma coisa dele estar todo cinza assim. Então você não precisa preocupar com a cor aleatória que ele criou como face set, tá? Mas vamos mais que a gente tem outras ferramentas do face set aqui pra gente ver, né? Então deixa eu... A gente tem essa ferramenta aqui, ó. Lembrando que tudo que eu falei sobre ferramentas, vocês têm as opções aqui, ó. Vocês podem mudar o tamanho, a força, né? Ou seja, continua sendo o mesmo motor de configuração de brush que eu cobri nas outras aulas, né? Só que associado a isso aqui. Então é sempre bom dar uma olhada para ver quais opções que ele me traz, tá? Eu vou trocar de ferramenta, eu vou pegar o box. E o box, vocês vão ver que tem menos opções, tá? E o que o box vai fazer ele vai fazer um face set a partir da minha seleção, né? Ou seja, eu posso vir aqui, ó, e selecionar um retângulo e fazer um face set a partir disso aqui. Eu também posso fazer com um laço, ou seja, eu posso fazer um face set fazendo um desenho de laço. E eu posso... Ou seja, eu posso pintar ou eu posso fazer com formato de seleção, tá? O face set, ele vai ter, além desse menu, você vai ter no W atalhos de configuração, né? Para visualização, né? Set from visible, invert visible. Então você tem atalhos no W, tem atalhos aqui. E um atalho interessante, né? Ou seja, aqui eu posso, por exemplo... usar o seleção do modo edit para fazer o meu face set. Eu posso usar tipo o V, material, contorno com Sharp. Eu posso usar tudo isso para fazer o face set, tá? Aqui os atalhos para crescer e para encolher, né? O face set. E eu tenho um extract que é bem interessante, ou seja, meu face set pode ser usado para separar uma peça do modelo, né? Então, por que eu estou falando disso aqui agora, né? Por que eu estou falando dessa ferramenta? Uma das perguntas que acontece mais ou menos nessa etapa que a gente está, que é tipo, eu quero fazer uma roupa, né? Como que eu faço uma roupa? Uma estratégia para fazer roupa seria você separar do seu personagem os face sets que você quer usar para esculpir a roupa e dar um extract, né? Ou seja, eu vou limpar aqui, ó, vou set from visible e vou pegar o meu box aqui, ó. Eu já dei um extract, né? Deixa eu apagar esse extract aqui, porque eu tô no extract e não tô nem percebendo. Deixa eu esconder isso aqui. Aí. Set from visible. E aqui, ó, eu vou fazer isso aqui, ó, e aí vou... Acho que isso aqui tá bom. Acho que tá bom. Face set. Grow face set. Cadê o meu brushzinho aqui? Eu quero ele. Fazer assim. E aí, eu vou pegar isso aqui, ó. Vou vir em Extract. E vou clicar no Face Mask que eu quero dar um Extract. Ele vai criar uma estrutura nova para mim, ó. Que eu posso usar para fazer
essa escultura adicional. Isso é útil também para fazer peças no encaixe, né? Então, isso é uma função interessante do FaceSet para a gente poder modelar certas coisas, né? Deixa eu vir aqui no meu Mesh. Deixa eu apagar os excessos aqui. Então, deixa eu vir aqui no Sculpt. Set from Visible. E eu vou ter mais uma ferramenta do FaceSet, que é o Edit, né? Então, se eu pintei aqui, ó, vamos pintar esses dois aqui. Deixa eu pintar esse aqui. Eu tenho uma ferramenta que é o Edit FaceSet. Então, eu tenho a seleção, né? Esse formato de seleção, o brush, e eu tenho um para edição. A edição vai me dar essas funções de grow. Ou seja, se eu vier aqui e pegar a opção de grow, eu vou estar realmente crescendo, né, sem ter que apertar o atalho. Ou seja, eu estou usando a própria ferramenta de seleção, a própria ferramenta de escultura para fazer o grow. Eu vou ter o shrink, que vai encolher aonde eu estiver clicando, né? Então ele está encolhendo os meus facesets. E eu vou ter como apagar a geometria. Então eu posso vir aqui e apagar um pedaço, ou seja, usar ele como borracha mesmo, e falar, não, esse faceset eu quero me livrar dele. E eu tenho uma deformação, que pode ser o Fair Position ou o Fair Tangente. Essas deformações, elas vão cavar o modelo sem apagar ele, né? Então eu vou pegar o Fair Positions, e ele vai cavar o meu modelo, tá vendo? Mas tentando preencher mantendo o preenchimento. Então o Fair Positions é esse cálculo, né? E eu vou ter o Fair Tangência, que vai ser estufadinho, tá vendo? Então isso é muito útil para a gente fazer umas formas orgânicas, né? A partir da distribuição do FaceSet. Tá? Então é bem interessante essa possibilidade do FaceSet, ou seja, ele me dá esse tipo de deformação aqui de um jeito bem rápido e bem interessante, né? Então, eu consigo ver isso sendo usado para fazer almofada, para fazer pedra, para fazer, né, algumas estruturas que tem esse jeito meio suave de correr pela malha. Tá? Então, isso foi o FaceSet que eu não tinha. Como eu falei, eu não tinha nada descoberto na minha aula de brush. Eu não falei sobre o FaceSet nas minhas outras aulas de brush, então eu estou acrescentando isso aqui. Tá? Eu ainda tenho o Mesh Filter, que é interessante usar ele em conjunção com o FaceSet, então vou manter o FaceSet aqui. Eu tenho o Mesh Filter, eu tenho o simulador de tecido aqui, mas eu não vou entrar no simulador de tecido nem no brush de tecido, não. Eu vou manter, né, nesses brushes novos aqui. Esses aqui são bem mais complexos, eles provavelmente gastam uma aula inteira falar tudo sobre simulação dentro do brush, tá? Então não vou entrar nele não. Quero ficar aqui, ó, nesse aqui, Mesh Filter. O Mesh Filter ele tem uma série de filtros que você pode aplicar numa área específica do modelo ou no modelo inteiro. Então, por exemplo, eu tenho como inflar meu modelo todo, né? Ou seja, eu posso inflar meu modelo inteiro. Mas eu posso, nas opções, pedir para ele inflar aonde tem um FaceSet. Né? Então eu tenho a opção de inflar, que é a que vem por padrão, assim, na hora que você começa o blend. Tá? Eu tenho a opção de suavizar, então eu posso dar um smooth nos ângulos. Né? Então, eu tenho como dar escala, né? Ou seja, isso é diferente do inflate por causa da relação de coordenada. E você pode mudar, inclusive, as coisas aqui. Eu tenho o Sphere. O Sphere vai arredondar o modelo como um todo. Então, ele vai puxando para uma esfera o modelo. Então, se eu for insistindo aqui, ele vai virar uma esfera, esse modelo. Eu tenho o randômico, que serve para a gente fazer
uma superfície, às vezes, quebrada ou desgastada. Então, por exemplo, se eu pedir o face set junto com esse filtro, eu posso fazer a parte quebrada de um modelo, né? Ou seja, eu posso pensar que eu fiz um face set para onde é quebrado no modelo, e eu estou usando o randômico para falar sobre essa parte orgânica quebrada aqui, tá? Eu tenho o relax, que é um tipo de suavidade de ângulo também da topologia. Então você consegue abrir os ângulos do modelo, né? Eu tenho um relax face set, inclusive, né? Tipo, que ele vai atuar em todos os face sets, usando a coordenada do face set como base para fazer o cálculo do relaxamento. Eu tenho o Smooth, né? O Surface Smooth. Além do Smooth normal, tem um Smooth de superfície. Eu tenho o Sharpen. Esse aqui é interessantíssimo quando a gente pensa em fazer coisas como rocha, né? Que os ângulos fiquem mais apertados, né? Então você consegue... Ele consegue encontrar alguns ângulos e definir na malha inteira. Então, lembrando que isso aqui, ó, é um mesh filter, ou seja, ele está atuando na malha como um todo. Ele não está atuando no ângulo só que eu estou apertando. Tá? Eu tenho como reforçar detalhes, né? Reforçar detalhes, ou seja, ele vai pegar alguns ângulos e puxar eles, né? E eu tenho como apagar o displacement, se eu estiver usando, obviamente, um displacement no meu modelo. Então, eu posso filtrar a minha malha inteira, ou eu posso filtrar uma parte do modelo. Então, eu posso, por exemplo, ter um modelo que é de um lado todo quebrado e do outro lado todo suave, mas em vez de eu ter que ficar suavizando isso no modelo inteiro, eu posso selecionar um face set e filtrar esse modelo aqui. Então, isso é um conteúdo bem interessante para a gente, para modelagem, assim, né? Então, igual eu falei, eu não cobri essa ferramenta na outra aula de brush, eu estou acrescentando essas informações, até porque muitos desses conteúdos foram acrescentados no Blender mesmo, assim, eles são coisa relativamente nova, tá? Eu tenho o Trim, que é uma ferramenta de corte, tá? Então isso aqui, se eu passar isso aqui, eu vou espremer o modelo aqui, né? Tipo, eu vou cortar essa parte aqui, ó, ele vai tirar o excesso. Dá pra ver que ele achatou os vértices, tá? Ou seja, ele não é um corte propriamente dito, tá? Ele é quase que um flat, assim, tá? E ele vai de acordo com a direção que você traça, né? Então, por exemplo, se eu vier da esquerda para a direita, ele vai fazer o corte para baixo, né? Mas se eu vier da direita para a esquerda, ele vai fazer o corte para cima, né? Mesma coisa aqui, ó. Se eu fizer de cima para baixo, ele vai vir para a esquerda, e se eu vier na outra direção, ele faz para a direita. Então, onde ele começa, ele define para que lado é isso. O que não quer dizer que eu não possa, tipo, girar isso aqui loucamente, ou que eu não possa flipar usando F, ou eu não possa, tipo, usar alguns atalhos para definir isso, tá? Então, se eu precisar flipar, o F vai flipar, né? Mas ele, por padrão, ele tem uma direção aqui, tá? Isso é interessante para fazer né, essas superfícies retas, que às vezes é difícil realmente você achatar isso com o flat, né? Então, às vezes achatar com o flat não é tão preciso. Até você chegar lá, você vai perder muito tempo. E o Trim, ele tem essa facilidade aqui de achatar uma superfície. Tá? Lembrando, ele está achatando, ele não está cortando, tá? Os vértices continuam lá, ele está achatando isso aqui, tá? Eu vou ter o Box Trim. O Box Trim, ele vai me dar uma caixa e ele vai funcionar como uma booleana, tá? Ele vai funcionar como uma booleana. Então aqui, ó, dá pra ver que ele fez um corte diferente
no meu modelo. Ó. Ou seja, o box trim, ele diferente do trim que dá um achatar, o box trim ele funciona com a mesma lógica da booleana. Então se eu vier aqui passando um difference, ele vai apagar todo mundo que está aqui e ele vai desenhar uma face nova, um n-gon gigante, aonde eu passei aqui. Então se você precisa fazer uma superfície reta, mas você tem que apagar os vértices, então o box trim é que vai fazer o serviço. Mas o box trim também tem funções de união e join. Então você consegue no box trim fazer um cubo. E esse cubo ele vai estar unido com a sua malha, né? Ou seja, ele vai desenhar uma geometria por cima disso. Então, se meu modelo, por exemplo, tem duas peças aqui, ó. Se meu modelo tem duas peças aqui, eu posso usar, por exemplo, o união, ou join, né? Para desenhar uma geometria que junta os dois modelos, né? E que faz a interseção entre eles, né? Então, eu consigo fazer essas... E aqui o mais comum é a gente separar, né? Geralmente você não vai... Essa caixa... De novo, é um cubo, né? Ou seja, você coloca isso aqui, você tem que esculpir tudo, né? Então, não é tão comum de usar. Mas a diferença já é uma mão na roda, já ajuda demais a vida da gente, tá? A gente ainda tem mais alguns brushes interessantes que foram feitos pensando no multi-res, tá? Então, esses dois brushes aqui, ó, eles foram feitos pensando no modificador de multi-resolution, tá? De novo, essas são ferramentas novas e eu tô aprendendo elas ainda, né? Mas eu vou adicionar um multi-resolution, subdivide, 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 tá bom. E eu vou no Sculpt Mode. Então, esses aqui, ó, eles são... Deixa eu tirar esse Fast Navigate aqui, que eu não quero... Eles são feitos pensando em como que o Multi-Resolution acontece no modelo. Então, eu ainda tenho que aprender a usar eles, mas... Eu já acho interessante que existe uma tentativa de conectar o brush com esse modificador, né? Então deixa eu tentar aprender a usar eles aqui enquanto eu falo com vocês. E aí, como ele é novo, eu vou fazer do jeito que eu faço a vida, tá? Então eu vou lá no Blender Manual, Blender, eu quero só ver se eu tenho uma configuração necessária para fazer. Multi-res, Sculpting. Aí você fala, tá, tem o dock do Blender, né? Então, na verdade, eu vou querer aqui no meu manual, eu quero em Sculpt, brushes, eu tô no certo, né? E eu quero, deixa eu ver, modes, deixa eu procurar como é que chama? Res. Só porque eu vou puxar aqui, se vocês não... Multi-displacement eraser, né? Então aqui, ó, tá vendo? Ele é feito pra não parecer que eu tô mentindo, né? Ele é feito pra apagar o displacement, ou seja, os vértices que você mudou de lugar no multi-resolution, né? Resetando ele. Então, eu acredito que eu tenho que fazer algumas alterações aqui, ó. Eu acredito que eu tenho que fazer umas alterações no nível 3 para poder vir aqui no Eraser, por exemplo, e apagar essa alteração e voltar no meu modelo original.
né? Mesma coisa, eu vou vir aqui, ó, puxar isso aqui. E eu vou vir com o Smear, né? Que vai tentar suavizar o meu Multi-Resolution. Então ele está afetando diretamente isso aqui, tá? Ele está afetando diretamente esse nível 3, porque o nível 3 sofreu uma alteração grande em relação à posição original, né? Então, assim, eu falei, ah, não, minha posição original do modelo, sem o modificador, tem o vértice numa coordenada, e eu no Multi-Resolution, eu desloquei pra caramba esse vértice. Então ele fala, beleza, volta pra cá. Né? Ou seja, ele está resetando a posição dos vértices, né? Só que ele está calculando o quê? Ele está calculando um meio termo, né? Ele fala, tá, se você fez toda essa alteração e seu modelo original é um cubo aqui, né? Então qual que é o meio termo disso aqui, né? Qual que é o meio termo disso aqui? Então esse é o smear, né? Ou seja, ele está tentando borrar o limite entre os dois. E o delete, ele está só indo direto, ou seja, se a minha posição era aqui, né? Vamos pôr assim, minha posição era aqui. E meu multi-resolution tá para cá e fala, volta. volta. volta para o seu lugar. Então ele vai afetar de forma mais brusca a deformação, né? Então se eu vier no Eraser, eu vou estar realmente apagando a minha deformação, né? Então dá para ver que ele está achatando mais aqui em direção ao cubo, né? E aqui ele está tentando achar um meio termo, dá para ver que ele está recalculando para tentar achar um meio termo, tá? Então, esses foram brushes que eu não cobri durante as aulas de configuração de brush que estão disponíveis lá na minha playlist. E eu espero que essa aula possa complementar alguns dos brushes que estavam faltando.